meus irmãos. Sejam todos bem-vindos nesse Centro Espírita Servos de Jesus e Maria. Aqui nós vamos encontrar paz, aqui nós vamos encontrar harmonia, aqui nós vamos encontrar os ensinamentos do nosso Mestre Irmão Jesus. Os ensinamentos do nosso Mestre Irmão Jesus, ele é pautado, ele é enraizado, ele é alicerçado no amor. Quando nós buscamos um centro espírita, nós buscamos uma religião cristã, a base para nós é o amor. Jesus nos ensina, os Espíritos de luz nos ensinam, e a dificuldade que nós temos, ela é pessoal. Essas dificuldades nós conseguimos vencer. E hoje nós vamos falar de uma dificuldade que nós temos. É a dificuldade de amar. Quando nós encontramos em nós a dificuldade de amar, nós precisamos procurar também as causas. Sempre que tem alguma dificuldade, tem alguma causa. Quando nós vamos procurar essas causas, nós encontramos em nós o bloqueio emocionais. Por que são bloqueios emocionais? Porque quando nós temos bloqueios emocionais, nós encontramos dificuldade. Quando nós sentimos que estamos sendo feridos, seja por palavras, seja por sentimento, seja por desinteresse de outrem, então nós criamos uma armadura para que assim nós não sejamos feridos. E quando nós criamos essa armadura, nós evitamos que as feridas nos atinjam, seja qualquer que seja o que nós entendemos como ferida, como ferimento, que seja uma palavra mal falada, que seja uma agressão verbal, que seja uma agressão física. Nós criamos essa armadura para que isso não nos atinja mais. Mas de contrapartida, nós estamos dentro dessa armadura e ela impede que nós dispersamos o amor. Ela dificulta que nós dispersamos o amor. Nós não conseguimos amar, porque estamos envolta de uma armadura e entendemos que se essa armadura for retirada, nós vamos ser feridos novamente. Portanto, quando entendemos que não conseguimos amar porque estamos dentro de uma armadura, e para amar alguém e que esse alguém não nos fira, nós idealizamos o amor. Nós idealizamos aquilo que entendemos que é certo. Nós idealizamos o que está fora de nós para que essa pessoa seja exatamente aquilo que queremos, para que essa pessoa seja exatamente aquilo que idealizamos, quer seja no modo de falar, quer seja no modo de sorrir, quer seja no modo de agir, quer seja em sua fisionomia. Nós idealizamos a pessoa perfeita, conforme nossos valores. E aí a gente cai no erro, porque os valores eles são de si, são individuais. O valor que eu tenho é diferente do valor que outra pessoa tem. O valor real, às vezes para mim, me comportar de tal forma, para outra pessoa não seja adequado. Mas isso não pode ser uma dificuldade, não pode ser uma barreira para que eu ame a pessoa, para que eu ame o meu semelhante. O amor que nós estamos falando é o amor divino, é o amor que Jesus veio nos ensinar. É aquele amor que não vê raça, que não vê cor, é o amor simplesmente porque é certo amar. Quando nós começamos a entender que nossos bloqueios emocionais nos fizeram construir essa armadura e que nós começamos a idealizar um amor perfeito e nós não encontramos o amor perfeito porque o amor perfeito não está em nossa idealização. Então, aquilo que nós temos, que é a estima, a auto de ser nosso, ela baixa. E
quando a autoestima baixa, é um complicador muito mais difícil para nós conseguirmos amar. Porque quando a autoestima está baixa, nós começamos a julgar. Nós perdemos o amor pessoal, o amor de si mesmo. E quando nós perdemos o amor de si mesmo, nós não sabemos o que é amar. Porque se nós não nos amamos, nós não temos amor, nós não sabemos amar, e começa uma dificuldade muito grande, porque nós começamos a nos julgar, nós começamos a nos desvalorizar, nós começamos a entender que nós somos incapazes de amar, porque nós não sabemos amar, nós bloqueamos o amor, nós não temos a capacidade de amar, nós não sabemos escolher, as nossas escolhas estão sempre erradas, nós desvalorizamos nós como ser. E quando nós estamos nesse processo de desvalorização, a dificuldade ela se torna muito mais. Porque cada um de nós, dentro do nosso íntimo, tem a capacidade de entender até onde nós podemos chegar, até onde nós não podemos chegar. Nós entendemos o que é o certo, nós entendemos o que não é certo, nós temos as nossas inclinações, mas também todos nós temos a capacidade de desenvolver, porque o amor está dentro de nós, é uma semente que já está plantada em nós. Quando nós procuramos achar no outro aquela semente que está em nós, fica muito mais difícil, porque a semente de cada um tem a forma certa, de acordo com a evolução, o grau evolutivo do espírito. Para cada um ser, essa dificuldade de amar, ela está de acordo com a evolução moral, com a evolução espiritual. Quanto mais evoluído nós conseguimos ser, quanto mais evoluído é o espírito, menos dificuldade para amar. Porque quanto mais evoluído o espírito, mais em contato com os ensinamentos de Jesus, mais em contato, o que falamos em comunhão com Jesus, está o espírito evoluído. Portanto, quando nós falamos da doutrina espírita, e a doutrina espírita, ela é os espíritos que nos mostram, é os espíritos que nos esclarecem, os espíritos de luz que traz para nós os ensinamentos, nós temos a oportunidade de ter um espírito de luz ou vários espíritos de luz trazendo para nós os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos que é pautado no amor. Portanto, começa a ser mais fácil para nós o amor. No Livro dos Espíritos, questão 913, ele nos esclarece que o egoísmo é a chaga da humanidade e a negação de verdadeiro amor. Então, o egoísmo, quando nós estamos numa condição de não estar evoluído, nós temos em nós o egoísmo. E esse egoísmo faz com que tenhamos dificuldade de amar, porque o egoísta quer só para si. O egoísta, ele não divide. O egoísta, ele não doa. O egoísta, ele não entende o que é o amor divino. O egoísta está mais ligado ao materialismo. Temos dificuldade de amar porque confundimos amor com apego, com posse e com orgulho. Quando nós temos o apego, nós entendemos que tem que ser nosso, qualquer que seja o nosso. Minha mulher, meu marido, minha mãe, meu filho, nós entendemos que é nosso. Isso não é amor, é posse. A partir do momento que essa posse nos escapa pela mão, esse dito amor
se torna em raiva, se torna em querer algum tipo de vingança. Quando nós temos o apego, nós não queremos deixar com que aquela pessoa, ou qualquer que seja aquilo que amamos, tenha o seu caminho, consiga alcançar a sua própria evolução. Nós queremos que seja conforme nós somos. Quando nós partimos pelo apego, fica muito difícil de amar. Quando nós temos aquela antipatia de amar os nossos semelhantes, seja aqueles próximos, nossos irmãos, aqueles que estão bem próximos mesmo, irmãos consanguíneos. A doutrina espírita, ela vem nos esclarecer, ela vem nos mostrar que essa dificuldade, ela está em traições ou mágoas de vidas passadas ou existências passadas. Aquilo que não tem explicação nessa encarnação, aquilo que não tem explicação nessa vida, pode procurar que está em encarnação passada. Porque a doutrina espírita nos esclarece e nos conforta, porque se não tivermos o conforto de compreender que muitas das nossas dificuldades está em existências passadas, não teria muito sentido, nós ficaríamos à mercê do acaso, o acaso não existe, portanto, em algumas dificuldades, a causa é a encarnação passada. São brigas, desavenças, mágoas, enfim, aquilo que não ficou bem resumido em vidas passadas. Portanto, nós temos essa nova encarnação e teremos outras encarnações para que possamos arredondar, cortar essas arestas e aprender a amar. Porque aprender a amar não basta eu amar apenas aquilo que eu gosto. Aprender a amar não é amar apenas aquilo que me faz bem. Aprender a amar é conforme Jesus nos ensinou. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é todo pautado no amor, desde o primeiro ao último capítulo. Quando Jesus nos fala que não veio destruir a lei, mas cumprir, é a lei divina, é a lei de amor, é a base para tudo. Quando Jesus nos traz para nós as passagens, quando Jesus nos fala do bom samaritano, é amor. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós falamos, será que tem uma cartilha para aprender a amar? Nós temos o Evangelho. É estudar o Evangelho, aprender o Evangelho, compreender o Evangelho e praticar o Evangelho. Esta é a cartilha que nós temos para aprender a amar. A partir do momento que nós compreendermos os ensinamentos de Jesus, então nós estamos prontos. Então nós conseguimos evoluir. Então esse mundo de provas e expiações não é mais para nós. Nós vamos para um mundo melhor. Seja qual for o mundo, ou que seja esse próprio mundo que está evoluindo. Na obra O Nosso Lar, André Luiz percebe que muitos espíritos sofrem porque não aprenderam a amar de forma desinteressada. Amar é mais do que sentir. Amar é agir em favor do outro. Então, quando nós começamos a agir em favor do próximo, a favor de outrem, então nós estamos começando a entender o que é o amor. Aquele amor divino, aquele amor que Jesus nos ensinou. Tem a coletânea Fonte Viva, são 6 livros, e um deles é o Pão Nosso. Emmanuel destaca que a dificuldade de amar vem da nossa incapacidade e da falta de tolerância. Quando nós procuramos no livro dos Espíritos, aquela questão 886,
que os espíritos estão cansados de falar ela, que é a respeito da caridade, conforme Jesus a entende, que o Adalto muito bem fala que é o BIP. O Pão Nosso, quando ele fala que a dificuldade de amar é a incapacidade e a falta de tolerância, isso é a indulgência para com as imperfeições do próximo. Quando nós não conseguimos entender, quando nós não temos indulgência, quando nós não conseguimos aceitar que o próximo tem dificuldades, tem diferença, ou até mesmo alguma falha, então nós não vamos conseguir amar. No livro que deu o nome a essa coletânea, Fonte Viva, Emmanuel nos fala: o amor é trabalho constante no auxílio e na compreensão. Trabalho constante, benevolência, que é a base da caridade. Benevolência, indulgência e perdão. Esta coletânea, ela vem com 6 obras: Caminho, Verdade e Vida, Seiva de Luz, Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, Palavras de Vida Eterna. Palavras de Vida Eterna valoriza a esperança e a confiança em Deus diante das provas. Essa obra, eu já havia lido ela antes, dessa vez eu li ela com um pouco mais de carinho, e ela é uma obra que nos traz assim uma explicação muito grande, porque é um consolo muito grande das nossas dificuldades, das provas que temos que passar, e vamos passar, e iremos passar ela com mais facilidade quando nós tivermos a confiança, a fé em Deus. E quando nós encontramos essa confiança, essa fé, desabrocha em nós o amor. E quando desabrocha em nós o amor, nós conseguimos retirar de nós aquela armadura, nós conseguimos elevar a nossa autoestima, nós conseguimos encontrar caminhos para conseguir amar o nosso semelhante nesta encarnação. Para quando nós chegarmos em encarnações futuras, nós termos mais facilidade em lidar com os nossos semelhantes. Eu vou ler aqui para nós uma carta. Essa carta ela foi ditada, feita, narrada no ano 56 depois de Cristo. Na hora que eu começar a ler aqui, provavelmente muitos aí vão saber de quem que é essa carta. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como um prato que retira. Ainda que eu não tenha dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha a fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possua e entregue o meu corpo a ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas a profecia desaparecerão, os milagres cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem,
Deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo no escuro, como em espelho. Mas então, veremos face a face. Agora, conheço em parte. Então, conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim, permanece agora essas três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Essa carta foi Paulo de Tarso que enviou a Coríntios. Quando Paulo de Tarso chegou em Corinto, por volta de 50 depois de Cristo, ele ficou lá por 18 meses, um ano e meio, pregando o Evangelho. E nesses 18 meses, ele fundou a comunidade cristã. E dentro de algum tempo, desses 18 meses até o ano de 56, começou a ter divisões, rivalidade. Então Paulo de Tarso enviou essa carta a Coríntios no ano de 56 depois de Cristo. E essa carta ela nos é válida até os dias de hoje, passaram 1700 anos. Então, quando nós buscamos a compreender as nossas dificuldades, quando nós trazemos para dentro do campo de conhecimento, e o campo de conhecimento ele é trabalhado, são as ferramentas que Deus nos oferece através de Paulo de Tarso, através de espíritos de luz, trazendo para nós os ensinamentos. Quando nós trazemos para dentro de nós e passamos a compreender esses ensinamentos, nós entendemos que a dificuldade que nós temos está na falta de conhecimento. Quando nós buscamos realmente conhecer, compreender, não é que nós não vamos ter dor, não é que nós não vamos passar por coisas difíceis, é que nós vamos passar. A dificuldade de amar está em nós, está em cada um de nós. Jesus veio, Jesus mostrou, Jesus exemplificou, Jesus viveu na carne para que nós tenhamos a certeza que é capaz. Jesus deixou para nós os Espíritos de luz para trazer para nós o esclarecimento daquilo que nós ainda não tínhamos compreendido. A doutrina espírita, ela nada mais é do que o ensinamento, o esclarecimento dos ensinamentos de Jesus. Portanto, quando nós buscamos a compreender, nós vamos ver que vamos passar por dificuldade? Vamos. Mas por que estamos passando? Nós vamos sofrer? Vamos. Mas por que estamos sofrendo? E a doutrina espírita ela nos deixa muito claro. É racional. Basta cada um procurar ao seu grau de compreensão. Cada um tem um grau, tem um nível, e esse nível ele é elevado dentro das nossas buscas, dentro das nossas atitudes, dentro das nossas inclinações. Portanto, quando nós entendermos que é difícil amar alguém, vamos buscar nos aconselhar no Evangelho de Jesus, Evangelho segundo o Espiritismo, porque somos espíritas, o Evangelho que não é segundo o Espiritismo, para quem é católico, para quem é evangélico, cada um que é cristão tem lá o seu Evangelho, tem lá os seus ensinamentos. Nós, espíritas, queremos que o ser cresça, evolua. Não é questão de religião, é questão de amor, é questão de amar, é questão de aprender a amar, seja qual for a religião, seja qual for a raça, seja qual for a forma que a pessoa quer viver.
Isso não importa. Jesus não julgou. Jesus nos ensinou. Quem somos nós para julgar alguém? Qualquer que seja esse alguém. Portanto, não devemos ter dificuldade para amar. Portanto, em busca do conhecimento, nós vamos encontrar uma certa facilidade para amar. E o amor, junto com o amor, vem todas as virtudes, inclusive a felicidade que nós procuramos incessantemente. Alegria nós temos e nós conhecemos, que é momentaneamente. O amor, nós temos a cartilha. E junto com o amor, vem a felicidade que nós procuramos. Portanto, eu espero que essas poucas palavras sejam para cada um de nós um incentivo para procurar em nós e procurar nos recursos que nós temos, nas ferramentas que nós temos, seja através de um conselho, seja através de uma obra, seja através de uma palestra, aquele incentivo para nós procurarmos a nos melhorar, para que, se nós ouvirmos algo que não concordamos, que buscamos a resposta adequada. E se nós concordamos, que façamos bom uso daquilo que nós aprendemos. Porque a nossa vida é aprender, aprender e aprender. E através de aprender, nós vamos evoluir espiritualmente, moralmente. E quando se tem um espírito evoluído moralmente, não tem dificuldade. É isso que eu tive para falar. E agradeço a caridade de todos vocês que aqui estão em me ouvir. Obrigado. Que assim seja.